Pessoal, então, como prometido, vamos resolver aqui o insertion sort invertido, né? Se a gente quisesse ordenar do maior para o menor, né? Como que a gente poderia fazer isso daqui? Seria uma coisa interessante a gente tentar fazer algumas maneiras, né? Então, de primeiro, vamos pegar aqui esse código e vamos copiar, né? Vamos colocar ele no lugar lá e vamos tentar manipulá-lo de alguma forma para a gente ver se faz sentido essas alterações que a gente vai fazer. A gente vai também do início para o fim, só que agora a gente vai ter que trocar a ordem do que a gente quer, né? Então vamos ver quão difícil é fazer esse cara. Vou fazer aqui uma cópia desse trecho, Ctrl C, Ctrl V. Esse cara aqui, o insertion sort invertido. Tá lá também a outra possibilidade, então a gente vai pegar bagunçado, colocar ordenado e invertido de novo. São essas daí os passos. E para fazer essa troca de uma forma muito difícil, eu acho que é isso. Então terminou, é isso daí, acabou o processo. Mas a gente só tem certeza se testar. Vamos ver o que acontece, né? Vamos testar isso daqui que a gente tem os métodos de ordenação. Então vamos dar uma olhada lá, ó. Ordenação bonitinha acontecendo e a gente tem todo o nosso escopo, né? A gente fez a ordenação, ele passou pelo pior dos casos, que é ter que trocar todos os elementos de posição, e depois, novamente, ele passou pelo pior dos casos, tendo que trocar novamente todos os elementos de posição. Mas ele conseguiu fazer a ordenação e deixou aí da forma com que a gente precisava. Nesse momento, a gente tem, então, que basta simplesmente fazer a troca do sinal. Então, se a gente trocar o sinal de comparação, a gente já tem aí o resultado do nosso insertion sort invertido, né? Então, conseguimos ordenar de forma crescente e de forma decrescente, e fica bacana nossos logs, né? Só para ficar um pouco mais legível, né? Eu vou colocar aqui o log do que, né? Que aí é o insertion sort invertido, o insertion sort, só para dar uma incrementada aqui na nossa visualização final. Porque senão a gente não consegue, pode não conseguir lembrar a ordem do que está acontecendo lá na saída. Está aqui. Então, só para a gente ver o resultado, é isso daqui, a gente tem os nossos logs, né? Ele começa com selection sort está aqui, selecionou, selection sort invertido, depois ele fez o insertion sort, e depois ele fez o insertion sort invertido. Aproveitando que a gente está visualizando o resultado aqui da atividade proposta, né? A gente tem algumas coisas que eu gostaria de deixar a título de curiosidade para a próxima aula. A próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre as notações que a gente vai ter para verificar quão bom um algoritmo é, né? Como que eu posso analisar um algoritmo para ver se ele é bom ou se ele é ruim? Então, se você observar agora, olha só, a gente tem aqui as trocas que aconteceram, né? Então, cada troca ficou registrada aqui. A gente pode ver que no início, né, quando a gente fez a ordenação pelo selection sort, a gente fez 1, 2, 3, 4 trocas. Obviamente, a gente tem aqui algumas coisas que no Selection Sort eu avisei que a gente poderia tratar para melhorar, né? Que olha só, ele está trocando um elemento por ele mesmo, então ele está fazendo passos desnecessários. Ele está testando ele com ele mesmo e não era isso que eu gostaria que acontecesse. Eu não gostaria que ele tentasse fazer isso. Ignorando esse primeiro problema que a gente vai corrigir, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 trocas que aconteceram. Depois temos 1, 2, 3, 4 trocas que aconteceram. E aí você vai lá no Insertion Sort e você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para um array de 5 elementos, ele teve 10 trocas.
Então, ele teve troca o dobro da quantidade de elemento. Aí você está falando que, no caso do selection sort, a gente teve uma quantidade muito menor, a gente teve 4 trocas. Realmente, a gente teve 4 trocas. Só que se você for analisar essas 4 trocas que ocorreram aqui, você está esquecendo que a gente fez um teste para buscar o menor dos elementos. Então, a gente tem lá no Selection Sort, a gente, no primeiro passo, na primeira execução, a gente testa todos os 5 elementos. Então, a gente testa do 1 até o 4, da posição 0 até a posição 4 do array, para ver qual que é menor. A gente achou a menor posição, a gente colocou aqui. Aí a gente vai pesquisar da posição 1 à posição 4. Achou quem é o menor, coloca aqui. Aí depois a gente vai pesquisar da posição 2 até a posição 4. Achou o menor, coloca aqui. E depois a gente vai pesquisar da posição 3 até a posição 4, quem é o menor, coloca aqui. E a gente sabe que quem sobrou, ele é o maior. São mais quantas pesquisas, quantos testes? Será que a gente tem poucas trocas no selection sort, mas a gente tem várias varreduras no nosso array? Quem é mais rápido? Como que eu poderia estimar isso daí? Quais são as análises que a gente poderia utilizar? A gente poderia, por exemplo, utilizar quanto de memória esse algoritmo está alocando, né? Então, eu poderia fazer essa estimativa, né? Então, para um determinado array, qual é a quantidade de memória que ele utiliza? Também eu poderia imaginar quanto de CPU ele consome. É uma outra medida bem legal. E eu poderia também fazer uma medição por tempo, né? Quanto tempo ele poderia, ele estaria ocupando. Obviamente, a gente tem que executar os algoritmos, nesse caso, o selection e o insert sort, a gente tem que executá-lo com as mesmas condições, né? Mesma máquina, mesma quantidade de memória, mesma quantidade de processadores e de núcleos, não abrir outros programas no meio do caminho, e a gente poderia fazer isso daí. Fazer esse teste com 5 elementos no array é ruim, né, cara? É muito pouco. Não dá para a gente ter uma medida, porque as nossas máquinas hoje, elas trabalham numa velocidade de processamento muito alta. Com apenas 5 elementos, é muito pouca coisa para a gente testar essas comparações. Fica muito ruim de comparar. Então, para a próxima aula, eu deixo aí a curiosidade. Se vocês quiserem pegar esses elementos daqui e descobrir como carregar, por exemplo, vamos colocar aí 1 milhão, 1.000 é pouco, vamos colocar 1 milhão de elementos e a gente vai ver como que a gente pode medir o tempo. Aí eu mostro uma forma de medir o tempo no Java, a gente vai iniciar os nossos processos e de acordo com o nosso carregamento inicial, a gente vai selecionar um algoritmo ou outro, né? E a gente vai ver quanto tempo demora para fazer essa ordenação. A gente vai fazer o experimento aí com, acho que 1 milhão de elementos, eu acho que dá, eu vou ver quantos eu consigo, 100 mil também é uma boa quantidade, né? Acima de 1.000 já começa a dar diferença de valores, né? A gente tem aí 1.000, 10.000, 100.000, acho que são valores possíveis. A gente gera valores aí e vamos ver o que acontece com esses né, elementos aí no array. Eu acho que vai ficar legal. A pior situação de ordenação que a gente tem é sempre quando ele está totalmente invertido a ordem que a gente quer. Então, vamos gerar uma sequência aí de trás para frente, na pior ordem possível, e vamos ver conforme vai ficando. Fica aí a dica, se você quiser testar qualquer coisa, manda aí um feedback, fica aguardando esse retorno de vocês, de que testem da pior forma possível com muitos elementos. Vamos ver aí como que fica para a semana que vem esses testes e a gente descobrir como que a gente mede isso e quais são as formas da gente representar essas complexidades do algoritmo, né? Quão complexo o nosso algoritmo pode ser ou quão simples ele pode ser. É isso daí, galera. Eu gostaria de agradecer vocês. Espero que vocês tenham gostado.
Eu sei, mais uma vez, insisto, que não é uma disciplina que muitas pessoas gostam. Eu, pessoalmente, acho muito legal estudar algoritmos e ver o seu funcionamento e chegar numa execução melhor. Eu não vou nem dizer ótima, né? Porque ótimo eu acho que é muito, né? É, Acho que é ser muito arrogante. Eu acho que a gente fazendo melhor do que estava já está muito bom, porque a gente pode ter grandes ganhos de desempenho com algumas alterações. Vou deixar aqui então para vocês pensarem. Quem sabe vocês queiram testar alguma coisa. Se tiver interesse aí, ou necessidade, ou quiser fazer uma chamada, a gente pode se reunir qualquer horário. Aí vocês chamam, a gente combina e a gente pode fazer alguns testes de algoritmo. Vocês quiserem mandar o código, eu testo aqui também. A gente pode fazer qualquer jogada dessa. Do mais, é isso daí, pessoal. Tá respondido, a gente só precisava mudar um sinalzinho. É lá a nossa modificação do código, é bem simplória mesmo. Mudou de menor para maior, ele ordena o contrário. É isso daí. Ficou no esquema para a gente poder trabalhar. O nosso selection sort também, ele é bem simples. A gente vai trocar a busca de menor por busca de maior, que é isso que a gente precisava fazer nele, e tá feita a nossa troca, tá bom? Um abraço para vocês, crianças. Ótima semana.